Nas páginas sagradas da Bíblia, existem histórias que são mais do que relatos, são espelhos para a nossa alma. E uma delas, encontrada no livro de Gênesis, nos assombra com uma única imagem: uma mulher congelada no tempo, transformada em uma estátua de sal. Paz seja convosco, meus irmãos e irmãs. Nós todos conhecemos a história da destruição de Sodoma e Gomorra, mas hoje eu quero te convidar a olhar além da chuva de fogo e enxofre. Quero que você sinta a tensão no ar, a angústia de uma família sendo arrancada de sua casa e, principalmente, a hesitação fatal que custou uma vida. O que havia de tão precioso naquela cidade condenada que fez uma mulher desobedecer a uma ordem divina direta, mesmo com a salvação ao seu alcance? O que a fez olhar para trás? Esta não é apenas a história da esposa de Ló. É a nossa história. É a história da batalha diária que travamos entre o chamado de Deus para o futuro e o apego a um passado que Ele já condenou. Esta mensagem é para você que sente seu coração dividido. Para você que já ouviu Deus dizer: saia, abandone, deixe para trás. Mas uma parte de você ainda hesita, ainda se apega. O segredo por trás da estátua de sal é uma revelação poderosa sobre o perigo de se apegar ao que o Senhor está destruindo. É uma chave para a sua libertação total hoje. No final deste vídeo, vamos descobrir juntos a oração de escape que pode proteger sua família da destruição espiritual e desvendar o verdadeiro motivo pelo qual a esposa de Ló não conseguiu abandonar Sodoma. Uma razão que pode estar paralisando a sua própria caminhada de fé neste exato momento. Fique comigo, pois o que vamos aprender hoje pode ser a diferença entre a paralisia e o propósito. Para entendermos a hesitação, primeiro precisamos entender o conforto. Gênesis nos conta que Ló, sobrinho de Abraão, escolheu para si as campinas bem irrigadas do Jordão, armando suas tendas perto de Sodoma. A cidade era próspera, vibrante, cheia de oportunidades. Para Ló e sua família, Sodoma era o lar. Era onde seus bens estavam, suas amizades, sua rotina, sua identidade social. Ló se tornou uma figura importante na cidade, sentando-se à porta, um lugar de honra e julgamento. Assim como Davi encontrou um propósito no campo, Ló encontrou uma vida em Sodoma. Mas havia um problema. A Bíblia descreve os homens de Sodoma como maus e grandes pecadores contra o Senhor. A prosperidade daquela cidade era construída sobre uma fundação de corrupção e perversão moral. E, lentamente, sem perceber, a cultura de Sodoma começou a infiltrar-se na família de Ló. Qual é a sua Sodoma hoje? Aquele lugar, hábito, relacionamento ou conforto que, apesar de parecer bom por fora, está te afastando dos planos de Deus e corrompendo seus valores? A chamada para a aventura, o ponto de virada, não veio como um convite suave, mas como uma intervenção divina de emergência. 2 anjos chegam a Sodoma e são recebidos por Ló. A perversidade da cidade se revela de forma brutal quando todos os homens da cidade cercam a casa de Ló, exigindo abusar de seus visitantes. A situação era tão extrema que a destruição se tornou inevitável. Os anjos são claros e diretos. Tens aqui mais alguém? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar. Gênesis 19, 12 a 13. Este é o chamado de Deus. Assim como ele chamou Abraão para sair de Ur,
Ele estava chamando Ló e sua família para saírem da destruição iminente. A voz de Deus é sempre um chamado para a vida. Qual Sodoma o Senhor está pedindo para você abandonar hoje? Pode ser uma mentalidade, um vício, uma amizade tóxica. A urgência na voz dos anjos é a mesma urgência do Espírito Santo em seu coração agora. Se você está disposto a ouvir esse chamado divino em sua vida, comente agora: "Eis-me aqui, Senhor." E aqui, a tragédia começa a se desenhar. Diante de um aviso tão claro e de uma demonstração de poder tão avassaladora, a reação esperada seria de obediência imediata. Mas o texto bíblico revela algo chocante. Primeiro, os genros de Ló zombaram dele, achando que era uma brincadeira. A vida de concessões de Ló havia tirado o peso de suas palavras. Depois, ao amanhecer, os anjos precisaram apressá-lo. Mas a passagem mais reveladora é Gênesis 19:16. Ele, porém, demorava-se. Hesitou. Mesmo com anjos ao seu lado, mesmo sabendo do juízo iminente, Ló demorou. Por quê? Porque seu coração estava dividido. Sua vida estava ali. Seus investimentos, suas memórias, seu status. Abandonar Sodoma não era apenas deixar uma cidade, era deixar uma identidade. Assim como Moisés duvidou de sua capacidade diante da sarça ardente, Ló duvidou se conseguiria viver sem Sodoma. Quais medos e apegos estão travando a sua obediência? A fuga do pecado e do juízo exige urgência, mas a bagagem do mundo nos torna lentos. O encontro de Ló com a autoridade divina se manifesta de uma forma impressionante. A misericórdia que não aceita não como resposta. Vendo a hesitação de Ló, o versículo continua: "Pelo que os homens pegaram-no pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade." Gênesis 19:16. Perceba a profundidade disso. Eles foram salvos não por sua prontidão, mas pela misericórdia insistente de Deus. Os anjos, os mestres daquele momento, não desistiram dele. Eles o arrastaram para a salvação. Quantas vezes o Senhor já não fez isso em sua vida? Quando você hesitou, Ele enviou alguém para te pegar pela mão. Quando você demorou, Ele criou uma circunstância para te empurrar fora do perigo. Deus usa pessoas, usa circunstâncias, usa a sua palavra para nos arrancar de lugares de destruição. A autoridade de Deus não é apenas um poder que condena, mas uma misericórdia que resgata ativamente. Ele é o seu socorro bem presente na angústia. Se você reconhece a mão misericordiosa de Deus te resgatando em sua vida, siga este canal para ser fortalecido diariamente e comente misericórdia. Fora da cidade, no limiar entre a destruição e a salvação, a instrução final é dada. Uma ordem com 3 partes cruciais. Escapa por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Gênesis 19:17. Cruzar o limiar da salvação exige obediência total. A ordem não era apenas para sair, mas para romper completamente os laços. Não olhe para trás. Olhar para trás não era um simples movimento de pescoço. Significava que o coração ainda estava lá. Significava saudade do pecado, pesar pelos bens perdidos, desejo por uma vida que Deus já havia julgado. Quando Deus nos tira do Egito, Ele não quer que o Egito continue dentro de nós.
A decisão de seguir a Cristo é uma decisão de queimar as pontes com o passado condenada. Qual ponte você ainda se recusa a queimar? Para simbolizar a sua decisão de não olhar para trás, curta este vídeo agora. Que este ato seja um sinal do seu compromisso com o futuro que Deus tem para você. Mesmo após o resgate e a ordem clara, a fé de Ló é provada. Ele olha para o monte, o lugar seguro designado por Deus, e o medo o domina. Ele diz aos anjos: "Não posso escapar para o monte, para que não me suceda algum mal e morra." Gênesis 19:19. Ele então pede para ir a uma pequena cidade próxima, chamada Zoar. Aqui vemos a prova da fé vacilante. Ló estava tão acostumado com a vida urbana de Sodoma que a ideia de viver nas montanhas, dependendo diretamente de Deus, o apavorava. Seus aliados, os anjos, pacientemente negociam com ele. E Deus, em sua graça, poupa Zoar por amor a Ló. Isso nos ensina algo poderoso. Às vezes, nosso medo do desconhecido nos faz negociar com Deus. Pedimos por uma Zoar, um lugar pequeno, um meio termo, porque não confiamos plenamente em sua provisão no monte. Deus, em sua misericórdia, pode até nos conceder nossas Zoares, mas o plano original dele para nós é sempre o lugar de maior segurança e comunhão com ele. Mas a negociação de Ló teve uma consequência trágica, pois a influência de Sodoma ainda não havia sido totalmente quebrada em sua família. E o preço dessa conexão seria revelado em instantes. Enquanto Ló e suas filhas corriam para Zoar, a escuridão literal e espiritual desceu. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis 19:24. A destruição era total, repentina e inevitável. E é neste momento de juízo final que a escuridão que ainda residia no coração da esposa de Ló se manifesta. A Bíblia não diz que ela tropeçou, não diz que ela se virou por acidente. Diz apenas uma frase curta e desavessadora. O poder da acusação do inimigo está em nos convencer de que o que estamos deixando para trás é mais valioso do que o que Deus tem à nossa frente. A escuridão é a nostalgia do pecado. A esposa de Ló não era apenas uma residente de Sodoma. Sodoma era residente em seu coração. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Gênesis 19:26. Este é o clímax, a prova suprema, um único ato de desobediência que selou seu destino. Ela foi salva da destruição, mas não se salvou da sua própria incredulidade e apego. Ela se tornou um monumento à desobediência, um memorial eterno do perigo de um coração dividido. Jesus mesmo nos advertiu em Lucas 17:32, com apenas 3 palavras: lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque ele sabia que a tentação de olhar para trás, de valorizar mais nossa vida terrena do que nosso futuro eterno, seria uma das maiores batalhas de nossa fé. A prova suprema não é enfrentar o fogo, mas sim virar as costas para ele completamente e confiar naquele que nos guia para fora. Onde está o seu olhar hoje? No fogo da destruição ou no monte da salvação? Repita em voz alta, onde quer que você esteja: meus olhos estão em Cristo. A recompensa aqui parece agridoce, mas é profundamente significativa. Ló e suas 2 filhas escaparam.
Eles sobreviveram. A misericórdia de Deus cumpriu seu propósito de preservar um remanescente. Por amor a Abraão, Deus lembrou-se de Ló e o tirou do meio da catástrofe. A maior recompensa que podemos receber de Deus é a nossa própria vida e a oportunidade de um novo começo. A salvação é o maior tesouro. Ló perdeu tudo o que ele havia construído em Sodoma: sua casa, seus bens, sua esposa. Mas ele ganhou a vida. Muitas vezes, para receber a verdadeira recompensa de Deus, precisamos estar dispostos a perder tudo o que o mundo define como recompensa. A promessa do escape é real para você hoje. O Senhor quer te tirar do meio da destruição. Ele quer te dar vida, e vida em abundância. Mas você precisa estar disposto a deixar as cinzas para trás para receber a coroa. A oração de escape não é uma fórmula mágica, mas uma postura de coração. É o clamor de Ló em Gênesis 19:19, reconhecendo sua incapacidade e dependendo da graça. Teu servo achou graça aos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. É a oração da dependência. A jornada de retorno à normalidade para Ló e suas filhas foi marcada pela tragédia. Com medo de ficar em Zoar, eles foram morar em uma caverna na montanha, o mesmo lugar que Ló inicialmente temeu. E ali, a influência de Sodoma se manifestou de uma forma terrível. As filhas de Ló, acreditando que não havia mais homens na terra, embebedaram seu pai e cometeram incesto com ele para preservar a descendência. Desse ato, nasceram os Moabitas e os Amonitas, povos que se tornariam inimigos de Israel no futuro. Veja como a hesitação e o apego ao mundo têm consequências geracionais. Ló foi salvo fisicamente, mas a mentalidade de Sodoma, o medo e a falta de fé produziram frutos amargos em sua família. O retorno à vontade de Deus é apenas o começo. É preciso um processo de santificação para arrancar as raízes do mundo de dentro de nós. Apesar do final sombrio da história pessoal de Ló, a mensagem de ressurreição para nós é poderosa. A transformação da esposa de Ló em uma estátua de sal não é o fim da história. É um aviso para que possamos reviver em áreas de nossa vida que foram paralisadas pelo apego ao passado. Assim como Lázaro ouviu a voz de Jesus e saiu do túmulo, Deus está te chamando para sair da estátua de sal da amargura, do arrependimento paralisante, da saudade de um passado pecaminoso. O que precisa reviver em sua vida hoje? Sua fé? Seus sonhos? Sua santidade? A ressurreição de Cristo nos garante que o fim de um capítulo é sempre o começo de um novo, escrito pela graça de Deus. Você não precisa ser um monumento à desobediência. Você pode ser um testemunho vivo do poder redentor de Deus. A bênção, a revelação final desta jornada é a chave para nunca mais olharmos para trás. O apóstolo Paulo nos entrega essa chave em Filipenses 3:13-14. Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. A chave não é apenas não olhar, mas sim prosseguir para um alvo. A esposa de Ló não tinha um alvo à sua frente que fosse mais forte do que a atração do que estava atrás. Se seu foco estiver apenas em fugir de algo, você sempre será tentada a olhar para trás. Mas se seu foco estiver em correr para alguém, para Cristo, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação,
Então o que ficou para trás perde o poder e o fascínio. Sua história de libertação do seu passado não é só para você. É uma ferramenta poderosa para salvar gerações. Compartilhar seu testemunho é parte da grande comissão. Não é opcional. Irmão, irmã, o espírito de Sodoma ainda tenta nos seduzir com suas promessas de prazer e conforto. O inimigo sussurra em nossos ouvidos para nos fazer olhar para trás, para nos convencer de que a vida no pecado era melhor, para nos paralisar com a culpa e a saudade. Mas eu declaro profeticamente sobre a sua vida hoje: o tempo da hesitação acabou. O Senhor está te pegando pela mão, assim como os anjos fizeram com Ló, e está te arrancando do lugar de destruição. A ordem de Deus para você hoje é: escapa pela tua vida. Não negocie, não demore, não olhe para trás. Chega de ter um coração dividido. Escolha hoje a quem você vai servir. O fogo do juízo é real, mas a misericórdia do resgate é ainda mais poderosa. Fixe seus olhos no autor e consumador da sua fé, Jesus. A história da esposa de Ló é um aviso solene, mas a cruz de Cristo é uma promessa de que, mesmo quando somos fracos, sua graça é suficiente. Não seja lembrado como uma estátua de sal, um monumento ao quase, mas como um filho e uma filha que ouviu o chamado, obedeceu a ordem e correu para o alvo. Se esta palavra falou poderosamente ao seu coração, inscreva-se agora neste canal para receber alimento espiritual que te fortalecerá a não olhar para trás. Ative as notificações, pois a cada novo vídeo, uma nova ferramenta de vitória será entregue a você. Agora, contamos com a sua ajuda. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Vamos juntos espalhar a verdade que liberta. E comente abaixo para selar esta palavra em seu espírito. #não olho para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17:32.